E tem muita gente esperando eu descer a lenha no Silas e defender o Paulo Júnior com unhas e dentes. E eu já passei dessa fase, cara. Não tô nessa mais. Já fui partidarista. Hoje eu aprendi, não de uma forma tendenciosa, tá? Mas de uma forma pura, a ouvir tudo e reter o que condiz com a palavra. E o Silas tem os erros e os acertos dele. Eu tenho erros e acertos. Você tem acertos e erros também. E o Paulo Júnior também tem acertos e erros. Queira você ou não, certo? O Paulo Júnior hoje representa a insatisfação da maioria com relação a esse evangelho fajuto que tem sido pregado por aí. Tá bom? Discordo de algumas coisas que ele às vezes ensina. Tá bom? Algumas eu discordo de uma forma teológica, outras eu discordo de uma forma ideológica, muitas no campo acadêmico ali, outras no campo das conjecturas. Isso é normal, cara. Isso é normal. Tá bom? É um cara que tem ajudado muitas pessoas, tá bom? Às vezes tende para o puritanismo extremo. Eu sou contra. Não sou contra o puritanismo, jamais. Mas sou contra o extremo, tá bom? Daí você tem todo o direito de discordar, certo? Mas é um cara que vem fazendo a diferença. Com relação ao Silas, aqui hoje ele está falando a respeito dos famosos anônimos da internet, né? Como ele mesmo nomenclaturou dessa forma. Eu sei que muitas pessoas já começaram o vídeo a partir aí de 48 minutos mais ou menos, que é onde ele começa a falar dos youtubers e tal. Eu me dei o trabalho de ouvir a mensagem que ele pregou antes, tá bom? Uma mensagem muito boa, proveitosa, certo? Discordei de algumas coisinhas ali, poucas coisas, né? Então eu não vou deixar de dar a César o que é de César, né? Então a mensagem dele foi boa, foi proveitosa, dá para aproveitar muitas coisas, certo? Não estou falando de todas as mensagens dele, e nem de tudo que ele fala, e nem de tudo que ele ensina. Não, cara, essa análise aqui, ela tem um caráter específico, certo? Então vamos lá. Eu vou colocar o vídeo e vou comentando. O que... Rapaz, tem um monte de cara que tem milhões de gente que acompanha por canal de YouTube. O que esses caras fazem? Xingam palavrão, brincadeira, difamação, calúnia, ridicularizar os outros. O que esses caras construíram? Olha, eu discordo em partes, tá bom? Porque aqui o Silas generalizou e todo mundo sabe que eu sou contra essa generalização. Eu sei que tem muitos youtubers que falam muitas papagaiadas mesmo, não estudam antes de pronunciar, não procuram ter um embasamento sólido escriturístico. Isso é fato. Mas generalizar, isso é errado, tá bom? Qual é a história desses caras? Teve um deles aí, um garotão metido a besta, que eu dei uma lavada nele, certo? Pensando que... ele tá pensando que eu sou igual os garotos que ele fala, influencia. Deve ser o Felipe Neto, né? O Felipe Neto é atualmente uma aberração argumentativa, que é uma pena. Um cara que começou muito bem, com o humor, ali no... não faz sentido, né? Aquele esquema que ele fazia no YouTube, era muito bom. Tinha algumas coisinhas ali que eu discordava também, mas num contexto geral, era muito bom, engraçado. Hoje, não dá, cara, tá? Mas o foco aqui é outro.
tomou-lhe uma burdoada muito bem dada, deve estar até hoje sem saber o rumo de casa, certo? Porque para caluniar, para difamar, para falar nele, os caras estão aí. E como é que você pode acreditar nesses caras que não têm história? O que esses caras fizeram? Eu fico impressionado com isso. Como é que as redes sociais... Olha, a verdade, ela é independente da história da pessoa, da classificação financeira da pessoa, do grau acadêmico da pessoa. A verdade é independente, certo? Qualquer um que chegar e dizer uma verdade, se for de fato verdade, vai continuar sendo verdade. A história da pessoa, o estudo que ela tem, não interfere, certo? Verdade é verdade, independentemente. Vamos lá. Impressionado com isso. Como é que as redes sociais estão produzindo uma sociedade de informes, uma sociedade de medíocres, uma sociedade de gente que não pensa, que engole qualquer coisa. Ele não deixa claro que existem exceções. Isso é errado, cara. Mas, às vezes, por decorrência da homilética que ele usa, né, a eloquência da homilética que ele gosta muito de passar na argumentação, isso às vezes faz com que ele se envolva de forma pessoal com aquilo que ele mesmo está falando. Então, mas enfim, a homilética é assunto para um outro vídeo. Vamos lá. Que não tem nada, os caras não tem nada, não tem conteúdo, é só jogar conversa fora e fazer palhaçada, deturpar o que os outros falam, montar vídeos e vai por aí afora. Generalizando, isso é errado. E para não bastar, eu falei no sábado passado, eu vou até perdoar as pessoas. Agora, a Bíblia diz que você que tem Jesus tem a mente de Cristo. Você sabe o que é a mente de Cristo? É o Espírito Santo. Como é que você tem a mente de Cristo e pode acreditar em tudo que imprensa fala, que Zap fala, que Twitter fala, que canal de YouTube de famosos anônimos falam? Concordo, certo? Você não tem que acreditar em tudo mesmo não, ok? Isso aí é fato. Passe pelo crivo da palavra, compare, veja opiniões diferentes acerca do mesmo assunto, estude, busque, esforce, não acredite em tudo não. Pelo amor de Deus, não acredite em tudo que o Silas está falando, que o Paulo Júnior está falando, que eu estou falando aqui no Underground. Não faça isso, cara. Não seja uma marionete, tá? Meu irmão, na igreja evangélica, alguém, para ser alguma coisa, construiu uma história. Tem o respaldo de uma história. Agora, qualquer um... Muitas dessas pessoas construíram histórias que são histórias anônimas. Aqui na periferia tem muitas pessoas que são conhecidas aqui, de alguns, de algumas, mas em um contexto geral são pessoas anônimas. Então aqui o Silas taxou muito essa questão do anônimo, anônimo. Então não é bem assim. Existem muitas pessoas anônimas por aí desenvolvendo um trabalho espetacular. Mas isso aí também vai do contexto, né? Vamos lá. Seja pastor não, entendeu? Fala o nome de um monte de gente, ataca quem tem história, ataca quem tem história no meio da igreja evangélica, e aí atrai um bando de recalcado, de linguarudo, de difamador, de gente que não teme a Deus, certo? Fracos na fé, atrai essa gente para aplaudir. Aí eu pergunto, o que esses caras construíram? Olha, não é bem assim. Eu vejo, por exemplo, aqui, ele deixa algumas indiretas para o Paulo Júnior e outros.
né? Essas pessoas não atacam a pessoa da pessoa. Né? Essas pessoas atacam aquilo que a pessoa ensina, aquilo que a pessoa prega. Tá bom? Essas pessoas raramente caem no ad hominem, né? Então, o Silas precisa diferenciar isso aí. Tá? Pessoalmente falando, eu não tenho nada contra ele, cara. Nada contra ele. Quero que ele seja feliz. Que ele se arrependa aí das parcerias errôneas que ele fez e que ele volte ao evangelho puro e simples. Porque o Silas tem uma história assim, não tem como negar isso aí. Eu posso indicar várias pregações dele que eu acho boas, que são edificantes, mas ele precisa saber separar. Quando eu falo do evangelho que ele está pregando, das heresias que ele está pregando, não estou falando mal da pessoa dele, não estou querendo dizer que ele é desonesto, que ele não é um bom pai, que ele não é um bom marido, que ele não é um bom cidadão. Não é bem assim. Vamos lá. Igual eu falei de um pastor, cito o nome de um monte de gente, inclusive o meu. O que esse cara fez? O que ele construiu? Qual é a história dele? Eu nunca vi ele combater esses que destroem a família. Como eu disse, o Paulo Júnior está desenvolvendo um bom trabalho. Eu tenho algumas críticas com relação à exposição que ele faz. Ele bate muito na mesma tecla e, às vezes, o Silas já tem uma qualidade. Lógico, não dá para abranger tudo, mas as pregações dele são diversificadas, isso é bom. Principalmente as pregações mais antigas. Isso não quer dizer que nos dias de hoje ele às vezes não pregue algo proveitoso. Ok? Mas enfim, vamos lá, vamos continuar. Eu nunca vi esse cara combater os que destroem os valores que nós acreditamos, eu nunca vi. Agora fala mal de pastor, aí tem milhares de gente que bate palma e segue, milhares de medíocres. Uma apelação desnecessária, taxar a pessoa de medíocre, porque a pessoa prefere um pregador do que outro. Então isso aí é o que eu falo, cara. Ele se envolve com o que ele mesmo está falando, deixa a eloquência subir para a cabeça e parte para o pessoal. Tá bom? Isso aí é excesso de homilética, de taxar de medíocre. Tem que ter respeito com as pessoas. Sabe por quê? Porque para eu aceitar o que uma pessoa fala, não é nem acreditar, eu quero ver a história dela. O que ele construiu na sociedade ou o que ele construiu no reino de Deus. Pode ser que a pessoa ainda esteja construindo. E no desenrolar dessa construção, existe a apologética, a pregação, a caridade, o evangelismo, Eu tô bobo. Que mente de Cristo? É mente de Cristo conversa afiada? Isso é mente tacanha, medíocre, de meninos, ok? De carnais. Ele esquece de dizer que existem exceções. Ele generaliza, ele parte para apelação gratuita. É errado isso aí, cara. Deixa eu dizer uma coisa. Para você chamar alguém de herege numa rede social, eu vou ensinar um pouquinho de teologia, porque eu lamento, é muita ignorância. O que é um herege? Vou começar a te ensinar. Por que nós evangélicos dizemos que os testemunhas de Jeová não são igreja evangélica? Por que nós evangélicos dizemos que a igreja mórmon não é igreja evangélica? Rapidinho. Porque os dogmas centrais do evangelho eles não creem. O que é uma igreja evangélica? O que é um verdadeiro cristão? Crê num Deus trino, crê em Jesus como único e suficiente Salvador, crê na Bíblia como a inerrante palavra de Deus, crê na salvação e na condenação, crê que a salvação é pela fé e nas doutrinas fundamentais da palavra. Com relação à Trindade, eu tenho aqui
um vídeo onde eu falo a questão de Tertuliano, as más interpretações e traduções e tendenciosidades, né? Aqui ele falou dos Mormons, dos Testemunhas de Jeová. Para mim, Testemunhas de Jeová, Adventistas, Assembleanos, Católicos, para mim é tudo denominação, certo? Existem erros e acertos também, ok? Depois eu vou fazer um vídeo falando o porquê desse meu ponto de vista. Repito, você não é obrigado a concordar. A doutrina de Deus, a doutrina do pecado, a doutrina da santificação. É isso que torna uma igreja evangélica. É isso que se torna o mínimo de um cristão. Agora, tem, sabe, vamos dizer assim, pessoas, pastores que fazem conjecturas teológicas, certo? Gente que tem algum pensamento teológico divergente, eu já disse. Concordo. Concordo porque divergências existem entre os seres humanos e vão continuar existindo. Aqui mesmo na lista de parceiros do canal Evangelho Underground, já discordei de muitos, né? Então, discordar, cara, isso é normal. Principalmente dentro de campos complexos da teologia, tipo a escatologia, por exemplo. Tricotomia, dicotomia, gota de sangue, calvinismo, enfim, é normal haver divergências, né? Transição de lei e graça, transliteração da exegese de contextos e personificações, arquetipismos. Eu acho que arquetipismos aqui foi um neologismo, depois eu explico melhor isso, tá bom? Mas é normal, tá? Divergências, isso aí é normal. Agora, uma coisa é a pessoa discordar de um ponto de vista. Outra coisa é a pessoa estar pregando um evangelho diferente, certo? O modo de pregar pode ser diferente, alguns pontos de vista, isso é normal. Agora, um evangelho diferente, aí não é normal. Está lá em Gálatas, capítulo 1, tá bom? Quando o evangelho em si é diferente, aí já não é divergência, aí já é heresia, tá? O único livro que eu concordo plenamente em tudo é a palavra de Deus. Os outros, meus amigos, pastores influentes, eu discordo como discordam de mim. Eu Normal. não sou unanimidade, nem estou pretendendo ser. Parabéns. Agora, o que eu fico bobo é que qualquer um calunia. O que tem de vídeo na internet, de mensagem minha de 1 hora, que o cara tira 1, 2, 3 minutos para montar, e um monte de gente falando asneira que nem vai pesquisar, e eu já vi coisas assim horrorosas que as pessoas nem prestam atenção à montagem que o cara fez. Verdade, concordo. Esses dias eu até fiz um vídeo onde eu mostro Paulo Júnior generalizando os não denominacionados, que ele chama de desigrejados, e eu acho errado, certo? Muitas pessoas falaram: Harold, por que você não mostra o vídeo todo? Cara, você acha que eu não assisti o vídeo todo antes de pegar aquele trecho? Pelo amor de Deus. Então, tanto é que não existe contexto algum, nem antes e nem depois, que venha a respaldar aquilo que ele falou, que venha a corrigir aquele erro dele. Não tem. Tem um outro vídeo, inclusive do Silas, que é aquele vídeo que ele fala assim: se o teu pastor é ladrão, não denuncie, né? Saia da igreja, vá para outra igreja, não toque no ungido do Senhor, tal. Eu peguei esse trecho, mas assisti o antes e o depois, e vi que nada respaldava aquilo que ele falou. Ele não corrigiu aquele erro, tá? Mas é igual eu falei, tem os youtubers honestos que querem ajudar, tá bom? E eu ajudando, eu também sou ajudado. Você não faz ideia. Agora tem os desonestos também. Mas isso aí tem a ver com como ele diz aqui, os famosos anônimos da internet também.
Mas não apenas com os famosos anônimos da internet. Isso tem em todo lugar. Tem os desonestos nas denominações, no serviço, no ciclo de amizades, enfim, normal. Não era para ser normal, mas infelizmente, né? Aí, ó, tá vendo? Pastor Silas se contradiz. Olha aqui, ó. Pastor Silas, numa mensagem, ele fala que no evangelho tem pobre. Na outra ele fala que tem. Rapaz, aí eu fui ver a montagem do cara. Uma mensagem eu digo assim: os pobres sempre tendes convosco. Foi o que Jesus falou. Na igreja evangélica tem gente pobre. Aí numa outra mensagem eu falo assim: na igreja evangélica não tem miseráveis. O cara não sabe nem discernir pobre de miseráveis. Miserável é o que está jogado na sarjeta. É o que está perambulando pelas ruas. Que eu já desafiei a imprensa a descobrir um membro atuante de uma igreja evangélica na sarjeta. Ele não sabe nem o que ouvem sabem diferenciar. Concordo em partes. Existem pessoas que não procuram saber antes de falar. Né? E isso acontece no meio, principalmente no meio da internet, onde muitas pessoas estão focadas em visualizações, em sensacionalismos, né? Não estou dizendo que é errado querer ter visualizações, não é errado. Errado às vezes é o meio que você usa para conseguir isso. Mas eu não quero generalizar. O Silas está generalizando. É errado isso aí. Vamos lá. Gente, vamos acordar. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Para a gente poder encerrar aqui, eu vou orar por você. Uzias começou muito bem e terminou muito mal. O rei Uzias. Vai ler a Bíblia, 2 Crônicas 26. Davi começou muito mal. Pobre, cuidando de poucas ovelhas e terminou muito bem. Vai ler 1 Crônicas 29, 27 e 28. Cuidado para você não acreditar em gente que está começando a história agora e que não dá para ler no livro da vida do cara o que ele fez. Não procure no meu livro da vida o que eu fiz para saber se o que eu falo é verdade. Principalmente concernente à teologia, certo? Procure na Bíblia para você saber se o que eu falo é verdade. Tá? A verdade é independente da minha classe financeira, é independente do meu grau acadêmico. A verdade é independente da minha etnia, certo? Então, esse parte para uma semi-apelação gratuita, entre aspas, se é que me entende. Vamos lá. Tá quase terminando. Meter o pau nos outros, falar mal dos outros, falar bobagem, falar asneira e falar idiotice. Cadê a história dele? Para você acreditar em alguém, vai ver a história da pessoa. E eu nunca vi ninguém no meio evangélico que caluniou, que difamou, que tocou em nome de Deus terminar bem. Eu não vi nenhum até hoje. Cara, isso não é caluniar, isso não é difamar, isso não é tocar no ungido. Naquele contexto, tocar no ungido queria dizer matar, fazer justiça com as próprias mãos, esganar Saul. Né? O contexto atual é um contexto de denúncia, um contexto de refutação, um contexto apologético. A pessoa está combatendo a heresia, não está difamando a pessoa da pessoa. Né? Não vi nenhum. E tem gente aí, usando rede social, e lamento muito ovelhas, que não sabe o que é autoridade espiritual. Vai aprender com Davi o que é respeitar uma autoridade espiritual. Vai lá, leia. Em um outro vídeo eu falo a respeito dessa autoridade espiritual. Nós já estamos aí com quase 25 minutos. É 1 Samuel capítulo 24, capítulo 26, para você entender o que é respeitar uma autoridade espiritual. Mas eu discordo do ponto de vista dele com relação a esse assunto. Discordo em quase tudo, porque eu já vi uma pregação dele falando mais ou menos a respeito disso, e algumas coisas ele acertou sim, com o contexto bíblico.
tá bom? Dentro da exegese. Minha gente, nós estamos vivendo dias difíceis, a Bíblia tem razão, dias maus. Além de sermos atacados por ímpios, além de sermos atacados por gente que não teme a Deus e que nos odeia pelas nossas posições, a coisa mais triste para mim é ser atacado por aquele que diz que é de Jesus. É ser atacado por aquele que diz que é cristão. Que discernimento é o teu? Infelizmente, eu vou concordar com ele em partes, nisso que ele acabou de dizer. Porque tem muitas pessoas que saem do campo teológico, argumentativo, ideológico, e partem para o pessoal. Aí é errado. Aí é muito errado. Tá bom? Então não faça isso. Se você é um youtuber, né, que gosta da apologética e está desenvolvendo aí um canal onde você também faz análises, permaneça no campo ideológico, argumentativo, teológico, apologético. Não parta para o pessoal, tá bom? Porque em termos pessoais, todos nós carecemos da graça e misericórdia de Deus. Isso mostra a tua mediocridade, você ficar atrás de rede social e acreditando em coisa que gente posta para desmoralizar e atacar os outros. Não acredite em tudo. Vou deixar aqui a minha palavra, ok? Vou deixar aqui a minha palavra de alerta a você. Acredite no que você quiser, mas se você tem o Espírito Santo, antes de você abrir a boca, antes de você fazer um comentário em rede social para acusar o homem de Deus, pergunte ao Espírito Santo se o que você está fazendo é certo. Se você está acusando de fato um mercenário. Correto. O Silas foi feliz nessa argumentação aqui. Tá bom? Ore, peça a Deus discernimento. Pegue várias pregações da pessoa, compare com a Bíblia, com os contextos, dentro da hermenêutica. Às vezes você chegar e já acusar de cara, pode ser que você dê com os burros na água. Se você de fato está acusando um herege, cuidado. Cuidado para você não tocar em quem Deus chamou. Cuidado. Aceite o conselho de Gamaliel. Se essa obra é de Deus, ela permanece. Se ela não é de Deus, ela acaba. Em contextos específicos, podemos aplicar esse conselho de Gamaliel. Em contextos gerais, não. Caso contrário, muitas denominações que, infelizmente, estão fazendo dos fiéis moeda de troca, e muitas dessas denominações têm prosperado, então nós teríamos que aceitar que elas são de Deus. E não é bem assim. Não é porque está prosperando, não é porque ainda não caiu, não é porque tem uma base sólida que é de Deus. Então, em termos específicos, podemos usar esse argumento, esse conselho aí do Gamaliel. Em termos gerais, não. Tá bom? Nós temos que passar isso aí pelo crivo do contexto e da palavra. Fique com o conselho de Jesus. Quem não é contra nós, é por nós. Cuidado com a tua língua e com a tua... Correto. Isso aí é correto. Agora, existe um modo diferente de pregar, de abranger, e existe o evangelho diferente. O evangelho diferente deve ser combatido. A forma diferente, não. Né? Porque ninguém é igual 100% ao outro. Né? Nós não fomos... a boca o que tu anda falando, tá certo? Quero deixar essa palavra aqui de alerta para vocês. No próximo programa eu vou... Pessoal, vamos encerrar, nós já estamos aí com quase 30 minutos, né, a respeito do livro. Eu vou falar em outro vídeo, mas espere, está bem próximo, tá? Que Deus continue te abençoando, abençoando toda a sua família. Veja aqui a descrição desse vídeo, tá? Tem o link do meu Facebook, os contatos dos administradores dos grupos do Evangelho Underground, os links dos canais parceiros, sites parceiros.
tá bom? E eu agradeço por tudo e até a próxima.